vai ter um bate-papo e vamos conversar sobre estresse. Boa tarde, doutor Everton. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Andressa. Irmão Fabrício também, que se apresenta aqui, né? Boa tarde, ouvintes. Vamos lá. Everton, a gente sabe que o estresse hoje é bem presente em nosso meio, né? Vê também que... Sim. Eu posso dizer que é uma doença, Everton? Não, o estresse, ele não chega a ser uma doença, né? Mas ele, digamos que ele é o ponto intermediário, ele está no meio, né? Entre a saúde e a doença. Sim. Porque ele pode causar o adoecimento, ele pode causar doenças, tanto físicas quanto psicológicas também. Ah, entendi. Então, a gente vê que hoje há muitas pessoas estressadas no nosso meio, seja no trabalho, né? Seja no ponto de ônibus, seja no mercadinho, no trânsito. Quantas vezes você já se deparou com pessoas estressadas no trânsito, né? Principalmente no trânsito. Então, eu acho que é algo importante a debatermos hoje. Everton, então, para começarmos, o que é o estresse? Bem, o estresse, ele é uma reação do nosso organismo, né, do nosso corpo perante uma situação nova ou uma situação que a gente possa perceber como perigosa ou como ameaçadora, né? Então, o estresse é essa reação natural que acontece com o nosso corpo, né? Quando a gente se encontra diante de uma situação Perigo, né? de um perigo. Entendi. Só que às vezes não é só um perigo que nos estressa, né? Por exemplo, às vezes uma coisa boa, tipo um casamento, né, Rafa? Sim. O casamento Eu vou salientar. pode nos estressar um pouquinho, né? Com certeza. Ou a chegada de um filho também, né? Ou uma festa que você está preparando. Então, exemplo, né? Além de ser esse momento assim de perigo, como eu comentei, mas sim, pode ser um momento importante para você, né? Como você falou aí, sei lá, o Isso. nascimento de uma criança, ou uma festa que você tanto espera. Você pode ficar ansioso e gerar esse estresse, é isso? Exatamente. Então você pode sentir no seu corpo, né, o estresse diante de uma situação nova, né? Não precisa ser uma situação só aversiva, assim, só ruim. Pode ser também uma situação positiva, né? É toda aquela questão de controle, né, Everton? Isso. Tem que ter é algo natural, mas quando é feita demasiadamente, começa a ser um problema, né? Quando não temos o controle, né? Exatamente. O estresse é algo natural, todos nós sentimos estresse, né? O estresse também, assim como a ansiedade que a gente relatou, né? Que a gente falou, Sim. ele tem um valor de sobrevivência, né? Então, de adaptação. Então, o estresse ele nos permite se adaptar ao ambiente. Já que você falou de ansiedade, o estresse pode gerar ansiedade? É algo antes ou depois? Acho que é antes, né? Isso. O estresse ele acontece antes, né? Antecede, né? Então, o estresse ele é negativo quando ele se torna um estresse crônico, que é aquele estresse prolongado que você... Então existem níveis, né? Existem níveis. Aí o estresse em si ele se divide em 4 fases, que é a fase de alerta, que é quando a gente percebe uma situação nova, né? Pode ser um novo trabalho também, Sim. um novo emprego, e dali você pode se estressar, porque é algo novo que você ainda vai conhecer, se adaptar, né? Se adaptar. aprender. Exatamente. Então, existe a fase de alerta, e essa eu acho que é a fase mais positiva, porque a fase de alerta é quando a gente Aguça os sentidos. aguça os sentidos e a gente se prepara para lidar com aquela situação. Entendi. Então, a gente se prepara ou para superar aquela situação ou para que a gente se adapte a ela. Então, quando acontece essas duas coisas, né? Então, a gente o estresse diminui. Porque o estresse é justamente esse desequilíbrio no nosso corpo, né? Então, a gente está com o nosso corpo equilibrado, mas quando a gente se depara com uma situação que pode ser estressante, aí a gente sente as reações. No caso, o nosso corpo entra em desequilíbrio, Sim. mas depois ele volta de novo. Sim. Aí tem a segunda fase do estresse, que é a resistência, que é quando o seu estresse ele dura mais um pouco. Então, ele não volta ao normal logo que você sente, né? Então, ele dura mais um pouquinho até você conseguir... Não balanceia, né? Até você conseguir lidar com aquela situação. Mas ele volta ao normal, né? Sim. Aí tem mais 2 fases, que é a fase da pré-exaustão,
que daí o próprio nome já diz, né? Uhum. Que é a fase que o seu corpo ele fica exausto, tanto físico Como mental. como mental. Você vê, né? Como assim, algo que sai do equilíbrio e torna algo tão prejudicial, né? Isso. Então é exatamente aí que a gente pode começar a adoecer. Né? E tem a última fase, né? Porque essa é só pré-exaustão, mas tem a fase da exaustão mesmo, né? Que é do esgotamento. Uhum. Que é quando você não consegue, o seu corpo não consegue voltar ao equilíbrio, então você fica o tempo todo alerta. Todos os dias você pode sentir ansiedade, né? Você sente os sintomas de E aí estresse. começa as crises, né? Começa realmente o adoecimento, tanto físico quanto mental. No mental, o que é que pode acontecer? Pode ocorrer os transtornos de ansiedade, né? Depressão, pode acontecer também irritabilidade, você pode ficar com o humor mais irritado, medo, e outras coisas também. E fisicamente, né? Como o estresse, a gente sente muito no corpo, né? Porque o nosso coração, ele bombeia mais o sangue para as áreas que são importantes para a gente sobreviver, né? Por exemplo, quando a gente está estressado diante de algo que possa ser perigoso, ou a gente interpreta como perigoso, a gente sente os nossos músculos mais tensos, né? Sim, até porque, Everton, ainda bem que você falou, tem a ver com a adrenalina e o cortisol, né? Exatamente, Rafa. Então, assim, a liberação dessas duas substâncias, né, no nosso corpo, que é a adrenalina, que justamente causa essas reações, né? O coração acelera, você fica mais ofegante. Respiração já perde o ritmo. Respiração já perde o ritmo. E a sua pupila se dilata, porque você foca naquilo que você tem que resolver, né? A visão de cone, né? Pode Mas assim, me falar. tira uma dúvida, assim, criança, qual o fator predominante para uma criança ser estressada?